Sejam bem-vindas de volta aqui nesse canal, hoje para um vídeo bem diferente, porque eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu estou fazendo para mudar a minha vida esse ano. Vocês já repararam aí na parte da manhã, uma manhã bem agitada, porém bem produtiva. Isso tem sido muito satisfatório para mim. Eu tenho tido uma manhã de muitas tarefas, mas eu tenho priorizado o meu cuidado físico, né? O cuidado com o meu corpo, com o meu espírito, ou seja, meu relacionamento com Deus na parte da manhã, e também um investimento no autocuidado, principalmente relacionado às minhas emoções. Então, são 9h30 da manhã agora, hoje é quarta-feira, um dia que eu dou uma pausa. Eu não trabalho na quarta-feira, eu preciso dar uma pausa na minha mente, né, pessoal? Eu acabei de chegar do Hortifruti, estou aqui com as minhas compras para guardar, vou preparar algumas comidas. Vocês sabem que eu cozinho aqui dia de domingo e quarta-feira. E assim que eu terminar, eu vou dar uma saída, porque eu marquei salão hoje, faz parte da minha rotina de autocuidados. Quando eu voltar, eu vou compartilhar com vocês todos os meus planos e eu vou ajudar vocês a também traçar o plano de vocês. Chega de perder tempo. Esse é o nosso ano, é o ano de crescimento. Não dá mais para ficar refletindo, pensando e vendo o que podemos fazer. A gente precisa de resultado. A gente precisa colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então já já eu volto. Bom, agora sim, depois de uma manhã de muitos agitos por aqui, onde eu coloco as minhas prioridades e vou executando, teremos um tempo de qualidade agora para conversar bastante. Por quê? Porque eu estabeleci em janeiro, junto com outras mulheres no workshop Faça Seu Ano Novo, qual seria o meu foco e como eu gostaria de me desenvolver ao longo desse ano. Eu trouxe aqui algumas coisas para compartilhar com vocês e à medida que eu for falando de mim, eu quero que você vá pensando na sua vida e vá também analisando aí quais são as áreas que você vai precisar mudar. Mulheres, é fato, assim, a gente sempre quer mudar alguma coisa, a gente sempre quer alguma transformação. Quem aqui não quer, de repente, ajustar e melhorar o relacionamento esse ano? Relacionamento com Deus, relacionamento com o marido, com os filhos, relacionamento conosco, né? Uma atenção que nós precisamos, de repente, dar melhor ao longo desse ano. Cuida da saúde física, cuida da saúde emocional, nós sempre temos planos, mas um plano no papel que não é executado, uma mulher que não entra em movimento, ela não tem resultado nenhum. A verdade é que ela vai viver na mesmice ano após ano. Qual o perigo disso, Odete? Ela pode muitas vezes estar procrastinando a sua prosperidade, né, o seu crescimento, o seu avanço, até a utilidade dela para o próprio Deus, sabe? Por quê? Porque ela só fica pensando em como seria bom se ela mudasse, mas de fato ela não coloca aqueles planos para serem executados. Isso acontece na grande maioria com mulheres comuns, aquelas mulheres que estão vivendo a mesmice, repetindo padrões, sabe? Sendo como as mães, sendo como as tias, como as avós, aprendendo no Instagram e no YouTube, por exemplo, o que é de fato uma vida de sucesso, e com isso elas estão perdendo tempo. Qual é a vida que nós precisamos ter? Aquela que faz sentido para nós e está de acordo com o nosso propósito. Qual é a rotina que funciona para nós? A nossa, aquela que nós estabelecemos. Então nós precisamos cortar de uma vez por todas todo tipo de comparação e não podemos viver no modo automático como a maioria. Por isso a importância dos planos. Eu pego os meus planos, eu faço a minha lista, eu apresento para Deus e faço a minha parte. Isso é uma mulher em comum. Fica aqui um segredo, né, para nós. Então, o que eu fiz? Entrei em janeiro, peguei a minha lista e vi tudo que eu precisava mudar. Já fica uma dica aqui para você, ó. Pensa em 3 áreas. É claro que você tem muitas coisas para mudar. Todos nós temos. E todos os anos precisaremos atualizar as nossas listas. Mas pensa em pelo menos 3 áreas que você precisa dar muita atenção esse ano. Eu estabeleci minha saúde física, eu estabeleci o tempo de qualidade que eu preciso ter a mais com o meu marido, nós estamos caminhando para 20 anos de casado esse ano, e também estabeleci algumas metas para a minha vida profissional. Então, depois de identificar aquelas principais áreas, eu
trouxe agora para uma meta mais minuciosa do como farei isso. Eu vou compartilhar isso com vocês agora. Por exemplo, no meu casamento, nós vamos fazer agora em fevereiro, dia 26, 20 anos de casados. Nós temos um tempo muito bom juntos, nós nos curtimos, nós temos uma boa comunicação, muitas coisas já funcionam, já superamos muitas coisas, imagino que você também, né? À medida que nós vamos avançando e a vida vai mudando, nós vamos crescendo, vamos ajustando tudo que é necessário, mas eu entendi que o que está faltando agora, por sermos pastores, né, pessoal, e ter uma vida muito agitada, estava faltando tempo de qualidade para investir em nós dois. Então nós sempre tivemos, por exemplo, o dia da família, nós sempre tivemos o dia da célula, o dia do culto, o dia de visitar os meus pais que são idosos, isso sempre funcionou. Mas agora que os filhos estão maiores, nós percebemos uma necessidade maior de atenção e tempo nosso. Então, por exemplo, nós estabelecemos toda sexta-feira à noite é um tempo nosso. A gente às vezes sai, às vezes a gente vê um filme, se não dá para sair, se tem alguma atividade, por exemplo, minha filha tem célula aqui em casa na sexta-feira. A gente espera a célula finalizar, a gente dá o suporte que precisa, espera todo mundo sair de casa e a gente vai ter o nosso tempo. Ah, Odete, como assim? É tempo de intimidade? Não só isso. É o tempo de ficar junto, de conversar, a gente faz piquenique na cama, a gente vê filme, a gente conversa. É a nossa noite. E nós estabelecemos a nossa noite no ano passado. Nesse ano, uma das coisas que nós gostaríamos de ajustar é fazer mais viagens juntos. Gente, eu sei que isso é uma situação que a gente precisa de preparo, né? A gente precisa se organizar para isso, se organizar inclusive no tempo e na agenda. Quem tem filhos pequenos, isso fica mais delicado, né? Principalmente se não tiver rede de apoio. Mas nós estamos numa fase que os filhos já se viram muito bem, têm muita autonomia. Então a gente já viajava muito para situações assim familiares, para eventos da nossa missão, né? Do nosso propósito de vida. E a gente decidiu que nós faríamos pelo menos uma viagem por mês, uma saída mais longa por mês para cuidar de nós. Eu quero que você entenda o seguinte, isso não é apenas para quem tem recursos financeiros, isso é para quem coloca como prioridade o investimento no casamento. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fizer um planejamento turístico, a gente vai gastar muito. Imagina visitar uma cidade nova, fazer vários passeios, comer fora. Mas você já ouviu falar em aluguel de casas? Existem uns sites hoje em dia que você aluga uma casa, aluga um estúdio. A gente tem feito isso muito, principalmente em Juiz de Fora, nas nossas viagens. Nós já vamos para cuidar da igreja, nós já vamos para cuidar de pessoas e aproveitamos esse tempo de qualidade juntos. E aí você gasta pouco, você pode levar sua comidinha se você quiser, você pode fazer programações diferentes, mas você sai da rotina. Então, ao mesmo tempo que eu falei aqui do meu plano, eu trouxe ideias para que vocês executem isso caso o relacionamento esteja precisando de atenção nesse ano. É assim que a gente muda a nossa vida, tendo ideias e as executando, ok? Então, uma dessas áreas que eu estabeleci para mim foi esse tempo de qualidade no meu casamento. Eu sei que se eu estiver bem com meu marido, nós seremos melhores pais. Por quê? Não existe parentalidade sem conjugalidade. O que é isso? Se eu não sei ser uma boa esposa, eu não serei uma boa mãe. Eu não serei uma boa pastora, eu não serei uma boa amiga e por aí vai. Nós precisamos cuidar dos nossos principais papéis. Isso é viver uma vida de verdade, entendem? Então trouxe aqui para vocês o exemplo da minha primeira área. Segunda área, cuidado físico, tá? Então eu já tinha ali uma rotina de cuidados, mas esporádicos, não era algo assim rotineiro. Então eu determinei agora esse ano, nós colocamos a Ruth um pouco mais perto de casa, então ela tá tendo um pouco mais autonomia, porque ela inclusive vai sozinha para a escola, vai a pé. Então eu determinei acordar 6:30 da manhã, que era um horário que eu não estava acostumada a acordar, porque, gente, imagina, eu trabalho e atendo às vezes até 9 da noite, faço live, né? Volto do culto 10 horas, então a gente sempre vai deitar muito tarde. E eu falei, gente, eu preciso parar de contar a historinha pra mim. Eu, a partir de agora, depois que fiz os meus planos, eu vou intensificar esse cuidado comigo e eu vou estabelecer um novo ritmo de vida. Passei a acordar às 6:30 da manhã e aí enquanto a Ruth está se arrumando, ela é cacheada, ela tem ali os cuidados, né, com o cabelo dela, eu preparo o café da manhã, sento na mesa, dou atenção para ela, a gente conversa um pouquinho na parte da manhã e depois que ela sai, aí eu vou tomar meu café, vou fazer meu devocional, né, e a minha manhã tem ali o ritmo dependendo do dia. O que eu entendi?
Agora, o tempo que eu dizia que não tinha está sobrando. Então, eu estou conseguindo cuidar de mim, da minha saúde física, emocional, espiritual, tudo na parte da manhã. Então, eu peguei as minhas prioridades, coloquei na parte da manhã e me traz uma satisfação quando eu finalizo isso, me faz muito bem. E aí depois eu vou lavar uma roupa, vou estender uma roupa, vou cuidar da casa, vou fazer as coisas que nós, como mulheres, precisamos fazer. Mas o principal está acontecendo primeiro. No final do dia, de fato, eu ainda não estou totalmente adaptada, eu estou exausta. A mente já quer desligar antes da hora, né? O marido falou, minha filha, você tá parecendo aí um zumbi, pelo amor de Deus, acorda, eu preciso de você mais animada. E eu falei, por favor, tenha paciência comigo, eu preciso me adaptar, porque tá satisfatório agora todas essas mudanças que eu tô tendo. Então, com isso, né, acordando mais cedo, eu tô conseguindo fazer outras coisas que eu não conseguia, principalmente o cuidado com a minha saúde, a alimentação melhor, os exercícios e por aí vai. Pausa aqui para a pergunta. O que é que você está precisando e de repente está adiando na tua saúde física? Será que você já fez o teu preventivo esse ano? Você já foi a ginecologista? Você sabe como é que estão os seus exames? Por favor, não negligencie isso, tá bom? Vamos voltar para cá. A terceira área que eu estabeleci como foco para esse ano é um ajuste profissional. Para quem não sabe, eu sou psicóloga há praticamente 11 anos, vou fazer 11 anos agora no meio de 2025, e eu já atendo muitas mulheres, né, praticamente a semana toda. Meu atendimento é online e eu atendo por horas. Eu ouço mulheres, eu acolho mulheres, eu cuido delas e eu faço isso assim com muito amor e com muita dedicação. Eu de fato encontrei certinho dentro do meu propósito a profissão que eu consigo executar e eu de verdade muitas vezes nem percebo que estou trabalhando. Tamanho amor, né, e dedicação baseado nas minhas principais habilidades. Então isso já funciona muito bem, mas já tem alguns anos que eu me sinto provocada a fazer movimentos maiores, principalmente aqui no digital, nas redes sociais. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado mulheres numa jornada de 1 ano para elas transformarem a vida delas. Então, eu ensino como superar limites, né, que são os medos e as inseguranças. Eu ensino como elas podem viver uma vida mais leve. Eu ensino como fazer o seu ano novo, como ser uma mulher ousada, né, confiante, mas baseada em propósitos e por aí vai. Só que eu fazia isso até o ano passado de forma esporádica. Então, um workshop aqui, uma palestra ali. Então, não era uma coisa tão condensada. No ano passado, lembra que eu falei que foi o meu ano do resultado? Eu estabeleci que eu traria tudo isso para dentro de uma plataforma. Então, eu criei a Jornada da Mulher em Comum, com duração de 1 ano. Então, ao longo de 1 ano, essas mulheres têm acesso a esses conteúdos e eu precisei de muita dedicação no ano passado para estruturar isso. Agora, nesse ano de 2025, eu já estou fazendo o quê? Executando. Então, aquilo que foi um projeto que eu comecei a escrever, gravar, né? E de fato colocar em ação, agora eu já estou conseguindo divulgar e trazer essas mulheres para viver essa jornada junto comigo. Então, eu preciso desse foco para nesse ano de 2025 ter um crescimento, uma expansão na minha vida profissional. Então, entendeu o que eu falei? Eu não fiquei apenas nas ideias. Um dia eu quero expansão na minha vida profissional. Poxa, um dia eu quero estabelecer os meus conteúdos e deixar disponível para novas mulheres. Não, eu trouxe isso, tirei do campo das ideias e estabeleci um plano de ação para que eu conseguisse executar. E olha que legal, já está acontecendo. Agora, provavelmente no mês de março, a gente avance para a terceira turma dessa jornada. Por quê? Porque eu priorizei. Eu estabeleci o que precisava ser feito e eu fiz. Então, eu organizei a minha agenda desde o ano passado. Peguei um dia da semana, que é na quarta-feira, o dia de hoje. Meu celular querendo me sabotar no meio do vídeo, não dá, né? Então eu estabeleci o dia para dar essa pausa que é na quarta-feira, né? Que é um dia que eu pego a parte da manhã, além da minha rotina, eu cozinho e depois eu faço as minhas gravações. É assim, nós não podemos entrar em movimento quando o tempo sobrar, quando o dinheiro entrar na conta, quando eu tiver uma rede de apoio, quando eu tiver uma ajudante, quando eu tiver uma babá, eu preciso fazer isso acontecer.
Eu estou de verdade cooperando com Deus para o futuro que eu espero viver, sabe? Se tudo mudar, Odete, tá tudo bem, né? Eu vou continuar sendo grata, eu vou continuar caminhando, fazendo o que eu preciso fazer. Mas eu tenho uma ideia de como mudar a minha vida. E eu espero que você também tenha um plano de como mudar a sua vida esse ano. Estabelece isso. Pega o papel e caneta depois, pega, como eu te expliquei, as 3 principais áreas e não apenas para você identificar as piores áreas, as áreas que tem que dar mais atenção, não, mas o que eu farei para transformar de verdade a minha vida esse ano. É tempo de qualidade que você precisa? É paz, né? Você está precisando de tempo livre? Você está precisando viajar mais, visitar mais pessoas, trazer mais pessoas para tomar café na sua casa? O que você está precisando fazer? O que na verdade são apenas ideias, mas que você pode e deve executar? Eu espero chegar em dezembro grata porque eu fui constante, porque eu fiz o que precisava ser feito. Não com perfeição, mas com muita excelência. E eu espero que você faça o mesmo. Então estabelece aí e entre em movimento junto comigo. No que depender de mim, você vai ter suporte, porque toda semana tem vídeos aqui, tem live toda segunda-feira na Rede Vizinha, às 21 horas, nós temos o Bola Pra Frente, onde eu estou ali ensinando, também chacoalhando vocês, ensinando como crescer, ensinando a ter autonomia emocional, a se desenvolver em todos os sentidos. Então, vamos caminhar perto. E assim que possível, por que não dizer, não aproveitar essa deixa para falar que você pode e deve se tornar minha aluna, para a gente continuar esse investimento e esse crescimento com propósito, para que você também se torne uma mulher incomum, totalmente diferente da maioria e tendo resultados muito diferentes daqueles que você vem tendo até aqui. Então eu finalizo esse vídeo falando para você, ei, você pode ser diferente, você pode crescer, você pode ver coisas grandes, mas você de fato precisa investir aquilo que você não vem investindo. Então desperta para você, para o teu crescimento, para o teu avanço. Se ame, se respeite e se valorize. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.